Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos e rogando as minhas escusas pelo atraso atribuído unicamente a mim, mas um dia acontece. Concedo os meus pares apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento pedido de preferência, processo 817, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Socialista, recorrente Fábio Herbert de Souza. O parecer é pelo provimento do recurso. O relator, Dr. Rodrigo Couvo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Herbert de Souza contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 61ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de submissão das listas especiais da Comissão Provisória do Partido Popular Socialista PPS de Conquista do Oeste. A sentença relatou que o partido supracitado não enviou a lista de filiados por meio do sistema Filia Web, no prazo de abertura do sistema, por desídia, não aceitando o seu recebimento posterior. Por fim, indeferiu o pedido de submissão das listas especiais em questão. Inconformado, o recorrente interpôs recurso, alegando que está regularmente filiado ao partido político, conforme demonstram os documentos juntados às folhas, não podendo ser prejudicado por desídia do partido, que não encaminhou a lista de filiados ao juízo eleitoral no tempo oportuno. Ao final, requereu o deferimento do pedido inicial com modificação da sentença, para que seja determinada a inclusão imediata do seu nome na lista especial de filiados do PPS, a fim de que possa participar das convenções municipais que se aproximam, em igualdade de condições com os demais filiados ao citado partido. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. Esse é o relatório, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer pelo provimento. Mantido com a palavra, doutor Rodrigo. O recurso é próprio e tempestivo, conforme despacho do meritíssimo juiz eleitoral de folha 46, razão pela qual dele conheço. O ora recorrente requereu a homologação de sua filiação ao Partido Popular Socialista PPS de Conquista do Oeste, juntando os documentos de folhas e alegando encontrar-se filiado ao partido desde 1º de abril de 2016. Todavia, o seu nome não constou da lista oficial retirada do sistema Filia Web. Intimado, o representante partidário informou que o eleitor encontra-se filiado ao partido, tendo o Ministério Público Eleitoral de primeira instância opinado pelo deferimento do pedido. Com efeito, o artigo 19 da Lei 9.096/95 determina o dever dos partidos encaminharem na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, com o fito de arquivamento e cumprimento dos prazos relativos à filiação partidária, relação dos nomes de todos os seus filiados, para fins de candidatura a cargos eletivos. Anoto que transcrevo em nota de rodapé o texto da lei. Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 9.096 prevê que, em caso de decídio ou má-fé, os prejudicados podem requerer diretamente a essa justiça especializada o arquivamento e publicação de sua filiação ao juízo eleitoral. Assim, caso o nome da pessoa interessada não conste da lista encaminhada pelo respectivo partido, o legislador facultou a comprovação da filiação por meio de outras provas. E, nesse sentido, são julgados que elenco logo abaixo. Um do TRE de Pernambuco, consignando que na parte destacada que, na falta do nome do eleitor na lista de filiados do partido, outros documentos idôneos acostados aos autos podem ser considerados como meio de prova para a sua regular filiação junto à agremiação partidária. Inclusive, essa matéria já está sumulada, é a súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. E julgado também no TRE de Mato Grosso, à época relatado pelo eminente desembargador Gerson Ferreira Paes, consignando que é desídio que não prejudica o filiado, que poderá pedir a inclusão de seu nome na referida lista, interpretando assim o artigo 19, parágrafo 2º da lei. No caso em Testilha, resta evidente que se houve desídia foi por parte do partido e não do recorrente, haja visto o reconhecimento pelo emeritíssimo juiz eleitoral da não apresentação da lista de filiados por meio do sistema Filia Web no prazo de abertura do sistema.
Não obstante os argumentos acima, faz-se mister ressaltar que o TSE, na súmula 20, como destaquei, reconheceu que em casos tais, a falta do nome do filiado pode ser suprida por outros elementos de prova. Na espécie, o boleto de pagamento relativo ao ato de filiação, a demonstração do reconhecimento da firma do recorrente no requerimento encaminhado ao juiz eleitoral solicitando sua filiação ao PPS em 31 de março de 2016 e a certidão do senhor-chefe de cartório atestando que o PPS não submeteu a lista de filiados no prazo estipulado, restando prejudicado o eleitor, que havia se filiado tempestivamente, demonstram, por meio de documentos idôneos, a filiação regular do órgão recorrente. Com essas considerações, senhora presidente, eminentes pares, conheço do presente recurso eleitoral e dou provimento, não registrei aqui, mas faço consignar em seguida, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo como válida a filiação de Fábio Herbert de Souza ao Partido Popular Socialista PPS, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Eu como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Marcos Faleiro? Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Flávio Bertin. Com relator, Doutor excelência. Ricardo Almeida. Com o relator, senhor Doutor presidente. Paulo César. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, eu vou pedir licença para me ausentar da sessão. Eu tenho um compromisso agora que... Pois não. Tá bom? Fique à Obrigado. vontade. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, cargo vereador, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido. Haroldo Yukio Alves Cusai. Relator, doutor Paulo Sodré, com a palavra. Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição na 54ª Zona Eleitoral contra a decisão daquele juízo que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo candidato a vereador de Cuiabá, Mato Grosso, Haroldo Yukio Alves Cusai, relativas às eleições gerais de 2012. Por oportuno, esclareço que em 13 de dezembro de 2012, Haroldo Yukio Alves Cusai interpôs recurso contra a decisão da 54ª Zona Eleitoral da lavra do eminente Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, que julgou desaprovadas suas contas de campanha. Ao ser apreciado nesta corte, sob a relatoria do então juiz-membro Dr. Pedro Francisco da Silva, a preliminar de cessamento de defesa por ausência de intimação do candidato para se manifestar sobre inovação contida no relatório final foi acolhida, sendo declarada nulidade a sentença no termo do acórdão de 19 de dezembro de 2013, com imediato retorno dos autos àquela unidade cartorária para nova tramitação com observância ou contraditório e ampla defesa. Após esse fato, os documentos juntados pelo candidato foram apreciados por aquela serventia, cuja análise resultou no relatório final e na sentença exarada pela eminente magistrada doutora Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez Jimenez, que julgou pela aprovação das contas com ressalvas, objeto do recurso em análise interposto pelo órgão ministerial com atribuição naquele juízo. Em seu recurso, o órgão ministerial se insurge contra a sentença que julgou as contas do candidato recorrido como aprovadas com ressalvas. Questiona os argumentos contidos na sentença de que o prestador de contas incorreu em meros erros formais ou impropriedades que não comprometem de forma insanável a confiabilidade e a regularidade das contas apresentadas. Afirma que a citada decisão contrariou o parecer ministerial, que pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas, com base nas graves irregularidades apontadas no relatório técnico final. Requer o provimento do recurso interposto, a fim de reformar a sentença, julgando as contas do candidato Haroldo Yukio Alves Cusai como desaprovadas. O recorrido apresentou contrarrazões, alegando que a aprovação das contas é medida que se impõe em razão da ausência de irregularidades insanáveis, destacando que, entre aspas, meras irregularidades sem ofensa grave à lisura e ao financiamento da campanha eleitoral não podem dar ensejo à sua reprovação. Postula, ao final, seja negado o provimento de recurso, mantendo-se incólume a sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso a fim de que as contas sejam desaprovadas, com a consequente aplicação ao recorrido da sanção do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. É o relatório. Ouço da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Mantenho o parecer pelo provimento para que as contas sejam desaprovadas. Com a palavra, doutor Paulo. Então, vou liberar aqui.
Plencidos os requisitos legais, merece ser conhecido o presente recurso eleitoral. Trata-se de campanha vereador nas eleições de 2012, que atingiu um montante de R$ 526.362,80 de receita e R$ 399.909,84 de despesa, cujas irregularidades foram delineadas pela última vez no relatório final de exame. Registro que esse último relatório não é conclusivo em si mesmo, pois se limitou a analisar os documentos e as ponderações do recorrido às manifestações anterior, sem contudo externar uma manifestação técnica conclusiva que era de se esperar. Assim, se fez necessária a análise desde o relatório preliminar, passando pelos outros dois relatórios finais que precederam esse último. De qualquer maneira, prejuízo algum há para o recorrido, pois no último relatório técnico não foi apontado nenhuma nova pendência. Para melhor apreciar a prestação de contas em pauta, tomarei por base as irregularidades apontadas no relatório final, produzidos antes da anulação da sentença por essa Corte, conforme relatado a Lures, comparando-o ao relatório final, que precedeu a decisão pela aprovação das contas com ressalvas objeto do presente recurso. Destaco daquele expediente os seguintes irregularidades. A. Ausência de assinatura do doador em 49 recibos eleitorais. B. Os instrumentos particulares de prestação de serviço voluntário não estão acompanhados dos documentos pessoais dos prestadores. C. Recebimento de doação proveniente de pessoa jurídica constituída no ano da eleição. D. Extrapolação do limite de gasto em R$ 25.000. E. Não apresentação de todos os documentos fiscais comprobatórios dos gastos com publicidade por materiais impressos. Ressai dos autos que houve saneamento parcial das irregularidades, como passei a demonstrar. Na linha A, ausência de assinatura do doador em 49 recibos eleitorais. Extrai-se do relatório final que, além desses 49 recibos eleitorais apresentados sem assinaturas dos respectivos doadores, existem também recibos assinados pelo próprio candidato, em que pese as doações não terem sido efetuadas por ele, mas por pessoa jurídica e algumas por pessoas físicas. Colaciono o apontamento registrado pela análise técnica da 54ª Zona Eleitoral e farei as observações conforme cada linha citada nesse item. Em manifestação, o candidato apresentou as seguintes ponderações. A linha A. Sobre o apontamento de irregularidade nos recibos eleitorais, de números finais de 2018 a 2066, não foram assinados pelos espíritos doadores e realizou a juntar os efeitos de recibo, exceto os de números finais 2032, 2055, 2058 e 2064. Essa é a anotação técnica da área técnica, óbvio. Portanto, a anotação informa que houve a juntada dos efeitos de recibo, exceto os números finais de 2032, 2055, 2058 e 2064. Então, sobre esses quatro pendências que eu passo a me debruçar. Verifiquei que consta dos autos o de número 2032 no valor de R$ 2.400, sem assinatura do doador. Quanto aos demais, não os localizei fisicamente nos autos, mas estão relacionados no demonstrativo dos recursos arrecadados, sendo que os de número 2055 e 2058 são recursos estimados de pessoas físicas no mesmo valor que o anterior, R$ 2.400. E o do número 2064 também estimado oriundo da eleição de 2012, Luiz de Franco Mendes Cabral, no valor de R$ 2.352,80, totalizando R$ 9.552,80. Tais inconsistências, quando consideradas em si mesmas, têm relevância somente para o apontamento de ressalvas a se comparar o valor da irregularidade frente ao montante da campanha, que foi mais de R$ 500.000. Passo-me ao próximo apontamento do último relatório final, que faz menção aos recibos eleitorais. Eu vou dispensar a leitura, só vou explicar. Nesse item, a linha B aqui, há dois tipos de pendência. Uma, aquelas em que os recibos foram assinados pelo próprio prestador de conta, e esses recibos foram de pessoas jurídicas, mas ele argumenta que tinha procuração, e outros foram assinados por ele também, mas são de pessoas físicas. Então, são duas distinções, né? Passo a análise. Percebe que os últimos 013 a 017 foram considerados pela análise técnica como regularizados por se tratar de recibos emitidos por pessoas jurídicas, Aço Pronto Serviços e Comércio Limitado e a Sofé Indústria e Comércio Limitada, que teriam otorgado poderes ao candidato para gerir e administrar os negócios da firma otorgante e suas filiais, conforme procuração de folhas 415 e 416. De fato, a regularização quanto a esses merece ser reconhecida. Em relação aos primeiros recibos, 02 a 011,
Segundo o relatório técnico, a irregularidade se mantém, pois se tratam de recibos eleitorais relativos a serviços administrativos prestados por pessoas físicas, sendo os de número 2 a 6 no valor de R$ 622, o número 7 no valor de R$ 300 e o seguinte, número 8 a 11, no valor de R$ 400. Pela natureza dos recibos e dos valores informados, pode indicar, ao menos em tese, prestações de serviço de cabos eleitorais, pois se trata de doações de pessoas físicas que atingiram o montante correspondente a R$ 5.954. Tais recibos deveriam se fazer acompanhados dos respectivos termos de doação e devidamente assinados pelos próprios doadores, mas esse documento não se encontra nos autos e os recibos foram assinados pelo próprio candidato, o que retira a credibilidade da informação e dá indício a uma inconsistência que pode se agravar se reunidas outras porventuras existentes no feito. Em relação ao último apontamento acerca dos recibos eleitorais, constante do último relatório final da prestação de contas, tem-se que, sobre o apontamento de irregularidade nos recibos eleitorais de números finais de 2001 e 2012, foi juntada a procuração e dando aos candidatos poderes para gerir e administrar os negócios da empresa. Nesse caso aqui, a própria unidade técnica entende que foi regularizado e eu estou acompanhando a regularização. Porém, finalizada a avaliação dos recibos eleitorais apontados no relatório final, diante da documentação juntada pelo recorrido e análise daquela serventia expressa no último relatório final, tem-se que as irregularidades identificadas neste tópico somam R$ 15.506,80. Passando ao próximo tópico, instrumentos particulares de prestação de serviço voluntário não estão acompanhados dos documentos pessoais dos prestadores. Em relação a este tópico, o que se extrai dos autos é que o recorrido fez juntar os documentos de folhas que mereceu o seguinte registro no item 2 do relatório. Vou ler apenas a parte negritada. A irregularidade diz respeito ao fato de não haverem sido acompanhados de documentos pessoais dos prestadores de serviço. Continuando. Sobre o apontamento de que o candidato não apresentou os documentos dos outros 5 doadores de serviço, cujo total perfaz R$ 1.900, foram juntados os documentos de folhas mencionados. Tais documentos referem-se a recibos eleitorais assinados pelos doadores, instrumento particular de prestação de serviço, voluntários, doação de serviço e cópias dos documentos pessoais de cada um dos 5 doadores de serviço acima referido, suprida, pois, essa irregularidade conforme parecer técnico. Contudo, o relatório Paradigma continua esse tópico, chamando a atenção para o que denominou de abuso do Instituto das doações estimadas em dinheiro, e o faz nos seguintes termos. Acho relevante ler pela qualidade do relatório. Outro ponto interessante a se destacar é quanto ao abuso do Instituto das doações estimadas em dinheiro, instrumento que deveria ser exceção à regra transformou-se na própria regra. Um fato que deveria ser tratado como despesa efetivamente paga com recursos identificados, transitados em conta corrente, metamorfoseou-se em receita proveniente da arrecadação de recursos estimados em dinheiro. Se não vejamos, seria crível a doação de 41 automóveis, seja ele um Palio, um Gol, um Corolla, um Civic ou uma moto bis, todos avaliados em R$ 2.400 e classificados como receitas provenientes de doações estimadas em dinheiro, quando o mais provável seria estarmos diante de uma despesa. Segue, após essa anotação, o rol dos 41 veículos que teriam sido doados à campanha, cada um no valor de R$ 2.400, totalizando R$ 98.400. E foi com a identificação de receita que constou da prestação de contas do candidato, considerando o demonstrativo dos recursos arrecadados e o demonstrativo de receita e despesas. Ocorre que o mais gritante aqui, aí eu faço questão de ressalvar, é a ausência dos documentos fiscais que comprovariam a regularidade dessas doações. E isso o relatório Paradigma deixou expresso, lendo a parte negritada. Descumprindo a solicitação feita, não houve apresentação dos documentos solicitados. E aqui eu transcrevo ao disciplinar doação, a regulamento TSE, em que determina que os bens e os serviços estimados em dinheiro, doados por pessoas físicas e jurídicas, têm que ser constituída. Deve constituir produto do seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, como nós já sabemos, e deverá ser comprovado com a apresentação dos seguintes documentos, que é documentos fiscais emitidos em nome do doador ou termo de doação, é a parte negrita que é mais importante. Em relação a esse ponto, o candidato se manifestou dizendo: tratam-se de veículos que foram adesivados por particulares, que em hipótese alguma configura abuso do Instituto de Doações Estimáveis, além de estar de acordo com o valor declarado da campanha e o patrimônio do candidato. Porém, digo eu,
Não basta alegar, há que se comprovar o alegado. No caso, o recorrido não fez prova de que os veículos foram utilizados tão somente com adesivagem e, por outro lado, não juntou aos autos documentos fiscais correspondentes à seção dos veículos. Com efeito, consta dos autos que foram apresentados recibos eleitorais como se sabe citado, rol, faltando no caso as notas fiscais, termos de cessão, doação, cópia dos documentos dos veículos cedidos para uso de campanha, o que impediu a confirmação de que tais veículos integravam o patrimônio dos respectivos doadores. Resiste-se que esse apontamento constou desde o primeiro relatório final do exame, ao tratar dos itens receitas. Parte negritada. Não foram apresentados documentos obrigatórios para os casos de doação de bens estimados em dinheiro, notas fiscais, termos de cessão, doação, etc. Nem cópia dos documentos dos veículos cedidos para uso na campanha, o que impediu a confirmação de que os mesmos não compõem o patrimônio dos respectivos doadores. Portanto, em que pese as doações à campanha serem permitidas, sem que isso, por si só, represente abuso, devem observar os regramentos legais. Na sentença ora objulgada, a magistrada deixou consignado que a emissão dos recibos supriria a comprovação de tais doações e que, inclusive, justificaria a extrapolação do limite de campanha, tópico será tratado a seguir. Disse a magistrada: tem-se, portanto, que a confiabilidade das contas restou preservada, mesmo porque referido acréscimo se deve principalmente à veiculação de propaganda eleitoral por meio de adesivos em veículos, inclusive com a devida emissão dos respectivos recibos eleitorais. Com todo respeito à eminente julgadora, tenho que a apresentação pura e simplesmente de recibos eleitorais não preservam a confiabilidade das contas, pois sequer é possível aferir nos autos se os veículos de fato compõem ou compunham o patrimônio dos respectivos doadores, como bem destacou a analista que exarou o primeiro relatório final do exame. Ademais, a soma dessas doações redunda em um valor representativo no bolso da campanha, R$ 92.400, que compromete significativamente a regularidade das contas, pois inviabiliza a fiscalização com autoria desse recurso. Nesse sentido, o presidente dessa corte dilava o doutor Pedro Francisco. Trata-se, por de irregularidade insanável, apta a gerar a desaprovação das contas. O item C, recebimento de doações provenientes de pessoas jurídicas constituídas no ano da eleição. Nesse caso aqui, embora tenha se configurado, a doação foi apenas no valor de R$ 7.000, o próprio Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral, entendeu como não significante, apto a desaprovar. Por isso, eu estou mantendo apenas como ressalva, acompanhando esse tópico parcialmente do Ministério Público. Item D. Não apresentação de todos os documentos fiscais comprobatórios dos gastos com publicidade por materiais impressos. Eu vou pedir, venha, porque da mesma forma a unidade administrativa técnica manifestou como sanado e eu estou acompanhando. E o item D, extrapolação do limite de gasto em R$ 25.482,64, passando de R$ 500.000 para R$ 525.000. Consigo inicialmente que há precedentes nessa corte que relevam a extrapolação do limite de gasto de campanha no que diz respeito à prestação de contas, desde que seja essa a única inconsistência nas contas apresentadas. Nesse sentido, eu trago à colação dois precedentes. Uma da desembargadora Maria Helena Gargagliani Povas e outro do doutor Pedro Francisco. Nos dois eles destacam poder relevar desde que seja essa única pendência. Enquanto nos julgados mencionados a extrapolação dos limites de gasto na campanha não tiveram o condão, só ressaltando que, embora relevaram, não desobrigaram o prestador de contas de recolher o valor excesso ao erário. Né? Enquanto os julgados mencionados a extrapolação dos limites de gasto na campanha não tiveram o condão de levar à desaprovação das contas, por se apresentar de forma isolada, no caso em pauta, não é essa a realidade. O candidato a se manifestar sobre esse ponto aduz que só chegou a esse montante devido ao grande número de doações estimadas em dinheiro e que o limite foi ultrapassado em 5% do valor irrisório comparado com os demais gastos da campanha. Alega ainda que foram considerados como gastos os valores provenientes de doações estimadas em dinheiro, o que configuraria erro na metodologia de cálculo empregado pelo órgão técnico do juízo eleitoral. O grande número de doações estimadas a que faz referência diz respeito àquelas doações de pessoas físicas com 41 veículos sem os documentos fiscais exigidos por lei. E digo eu, o cálculo empregado pelo órgão técnico está correto. Não obstante tais bens não exigirem o dispêndio
de dinheiro por parte dos candidatos, eles devem ser considerados gastos de campanha e computados no limite de gastos estipulados pelo partido. O raciocínio é simples. Caso não ocorressem as doações, o candidato utilizaria os recursos financeiros da campanha a fim de custear os produtos e serviços necessários. Sendo assim, as doações representam o montante que o candidato gastaria se tivesse que adquirir aquilo que recebeu de forma gratuita. Por esse motivo, a resolução exige que todas as doações recebidas sejam devidamente discriminadas e avaliadas de acordo com os preços de mercado. Releva considerar ainda outro ponto, qual seja que essas doações, sendo estimadas em dinheiro, bem imóvel, veículos, e efetuadas por pessoas físicas, deveriam obedecer aos limites estabelecidos pelo artigo 25.1 e 31 da resolução do TSE, que é até o valor de R$ 1.064,10 à época. Assim, na linha do entendimento ministerial, verificado o acerto da metodologia empregada na origem, não há como se deixar de reconhecer o extrapolamento do limite de gasto da campanha em R$ 25.000. Também não há como deixar de reconhecer que essa extrapolação teve origem em doações estimadas e demonstradas por documentação frágil, recibo, sem a documentação legal exigida, até mesmo para se comprovar que eram bens que entregavam o patrimônio dos doadores. Não se trata, pois, de mera irregularidade sem ofensa grave à lisura e ao financiamento da campanha eleitoral, que não pode dar ensejo à sua reprovação, como conclui o eminente magistrado. Ao contrário, em análise conjunta das irregularidades verificadas nos recibos eleitorais nas doações estimadas em dinheiro, que geraram extrapolação do limite de valor de campanha, vereador no período de 2012, conclui-se que não existe clareza, consistência nem a confiabilidade esperada nas contas prestadas pelo recorrido, impondo-se, no caso, a sua desaprovação. Em decorrência desse fato, como destacado pelo órgão ministerial, não há como se fugir da aplicação da sanção prevista no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 9504/97, com a redação em vigor na data do fato, que determina aqui o recolhimento de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. E a mesma coisa diz a resolução TSE. Trata-se de irregularidade insanável que compromete a contabilidade sob exame, especialmente porque macula a isonomia entre os candidatos e prejudica a necessária transparência das informações indicativas dos gastos eleitorais, impondo, por conseguinte, a desaprovação dessas contas. Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço o recurso interposto pelo órgão ministerial com atribuição na 54ª Zona Eleitoral e dou-lhe provimento para o fim de reformar a sentença, julgando desaprovadas as contas de campanha do candidato Haroldo Milquio Alves Cusai, relativas à eleição de 2012, nos termos do artigo 30 da resolução, bem como condenando-o ao pagamento de multa em seu patamar mínimo, equivalente a 5 vezes o valor gasto, além do limite estabelecido, que totaliza R$ 127.413,20, valor esse que deverá ser recolhido em até 5 dias úteis após a intimação da adesão transitada em julgado. Da mesma forma, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490, determina o envio da cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, que atua perante a 54ª Zona Eleitoral, para a adoção das providências que julgar cabíveis. É como vota, senhora presidente? Como vota o doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o eminente relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Flávio Bertin. Com a relatora, excelência. Doutor Ricardo O tribunal, por unanimidade, deu provimento nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 6289, recurso eleitoral, embargos à execução, referente a processo número tal, recorrente Diário de Cuiabá, recorrido União Fazenda Nacional, relator, doutor Paulo César Sodré. Com a palavra. Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diário de Cuiabá Limitada contra a sentença proferida pelo meritíssimo juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos contidos nos embargos de execução fiscal. A recorrente alega, em síntese, nulidade da citação, nulidade da penhora, prescrição do crédito, excesso de penhora e equívoco na fixação de honorários sucumbenciais. Requer o provimento em recurso para, ao final, ver extinta a execução fiscal. Contra razões da União, as folhas pela improcedência do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral absteve-se de apresentar parecer por entender não haver interesse público que legitimasse essa atuação. É o relatório, senhora presidente? Aparecer? Não. Não.
Não há parecer. Vossa Excelência continua com a palavra. Trago duas preliminares, vou analisar a primeira preliminar, que é a nulidade da citação da intimação da penhora. Infere-se do documento de folhas que a recorrente foi citada através do seu diretor de redação, que não efetuou nenhuma ressalva acerca da eventual impossibilidade de receber o mandado. Nos mesmos moldes, ocorreu também a intimação em relação à penhora realizada. Nesse contexto, entendo que a nulidade da citação ou da intimação da penhora não deve decorrer do simples fato de a pessoa que a recebe não ter poderes conferidos pelo contrato social para tanto. Com efeito, é dever do empregado levar ao conhecimento do seu superior a ocorrência do chamado judicial de que teve ciência. Se assim não faz, a responsabilidade deve ser imputada ao empregador que agiu com culpa em eligendo. Por outro lado, como exposto, a pessoa que recebeu a citação e intimação não fez qualquer ressalva ao oficial de justiça, assim aplicável ao caso a teoria da aparência conforme já decidido pelo STJ. Aqui só a parte negritada, a aplicação da teoria da aparência precedente. Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto. Agravamento que se nega o provimento aqui, precedente, Raul Araújo, ministro, diário de decisão de 26 de novembro de 2013. Por fim, as nulidades arguídas não devem ser declaradas em virtude de não haver prova do prejuízo, conforme o artigo 282, parágrafo 1º do CPC. Ao contrário, o recorrente exerceu os direitos ao contraditório e ampla defesa de forma plena, tanto que apresentou tempestivamente embargos de execução e o recurso eleitoral. Portanto, a sentença deve ser mantida incólume nesses pontos, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. É como voto, É a preliminar nulidade da... Estou afastando da citação. Da citação, todos de acordo ou há alguma divergência? De acordo. De acordo. Vossa Excelência continua com a palavra. Segunda preliminar da prescrição. Analisando a prescrição arguída e levando-se em consideração a natureza jurídica da dívida em comento, necessário se faz saber qual legislação deve ser aplicada, se aquela estabelecida pelo Código Civil, se é prescrito no artigo 1º do Decreto 910/32. Aqui ele argue que estava prescrito o direito da União executar. Não há unanimidade na jurisprudência a respeito da matéria. De início, deve-se afastar de plena incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que não se trata de crédito de natureza tributária. Aos que defendem que não deve ser aplicada as disposições constantes do Código Civil, uma vez que a relação jurídica objeto da aplicação da multa eleitoral não é de direito privado, seria a relação de direito público, devendo, por via de lógica, reger-se pelas normas do direito administrativo. No sentido de que a multa eleitoral é de natureza administrativa, o seguinte presidente do TSE é muito antigo, por sinal, mas fiz questão de colocar: a multa decorrente da prática de propaganda eleitoral irregular possui caráter administrativo. Sendo a multa de natureza administrativa, haveria de se aplicar o decreto 20.910, de 32, como entendeu o STJ no recurso especial aqui nominado. É de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa. No mesmo sentido, colocando o presidente dessa Corte, da lavra do eminente Dr. Pedro Francisco, em que ele entende que a multa eleitoral é de natureza administrativa e que deveria ser aplicado 5 anos, o prazo prescricional. Esse voto é recente, mas há um outro voto, aqui também dessa Corte, dois outros votos, um da lavra do Dr. José Luiz Brazac e da desembargadora Maria Helena Gargaroni Povas, entendendo que o prazo prescricional é de 10 anos. Vou ler aqui, do Dr. José Luiz Brazac. A multa eleitoral se constitui em dívida ativa não tributária e, nessa qualidade, sujeita ao prazo prescricional a ela imposta, qual seja, ao da prescrição ordinária prevista na legislação civil em vigor fixada em 10 anos. Já a da lavra da desembargadora, a multa eleitoral decorrente da decisão de caráter jurisdicional não possui natureza tributária ou administrativa. As disposições prescricionais sendo decenal a referido prazo para aplicação da regra definida no artigo 205 do Código Civil. Então, há um dissenso nessa Corte. A princípio, tenho que a melhor interpretação seria aquela que entende que o prazo prescricional é de 5 anos, pois em se tratando de matéria de direito público e inexistindo disposição expressa no direito eleitoral, haveria de prevalecer a disposição contida no Decreto 20.932, e não aquela contida no Código Civil, eis que esse último diploma legal destina-se a regular as relações de natureza privada. Porém, ressalvado o meu entendimento pessoal,
forçoso é concluir que o Tribunal Superior Eleitoral, após idas e vindas, em recente decisão ocorrida no ano de 2015, firmou o entendimento de que a prescrição da multa eleitoral ocorre em 10 anos e não em 5 anos. Nesse caso aqui, o relator era até o ministro João Otávio Noronha, ele foi voto vencido, e relator designado foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura. E o cerne é o seguinte, a parte negritada. A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos moldes do artigo 205 do Código Civil precedente. Então, como essa é a última manifestação do TSE e recente, eu estou vinculando meu entendimento firmado pelo TSE e afasto a prescrição aventada. É como voto, senhora presidente. O relator está afastando a prescrição. Todos de acordo? Senhora presidente, eu queria só fazer um questionamento. O relator fez menção aqui, uma jurisprudência do Dr. Pedro Francisco, e eu estou vendo que isso é também recente. Eu me recordo, até pedir para o secretário aqui do Pleno Auxiliar ver como é que nós votamos nessa ocasião. O senhor chegou a ver como é que o Pleno se manifestou? Não, eu só peguei sua emenda ali. Na via contrária do entendimento de Vossa Excelência. Sim, eu fiz questão de dizer que não é pacífico, tem a dele, então, lá por 5 mas anos. tem dois da desembargadora Maria Helena e do Dr. José Luiz Blazak dizendo que são de 10 anos. Então não havia, porque era matéria controversa mesmo. Por isso que eu fiz questão de trazer, não houve consenso. Num voto decidiu que é de 5 anos, em outros 2 votos decidiu que são de 10 anos. Então havia uma divergência nessa corte. E posteriormente o TSE se manifestou? Em 15 de setembro de 2015, o último voto, última manifestação, no sentido de que são 10 anos. Então, Tanto é que eu entendo que seria de 5, mas curvo o meu entendimento do TSE por questão de formação de jurisprudência. Porque se não me falha a memória, é por isso que não me falha a memória, o Pleno havia decidido naquele julgamento do Pleno, salvo o melhor juiz, se eu estiver enganado, por isso pedi para checar, nós havíamos votado pelo entendimento dos 5 anos para prescrição. Entendo, depois que essa matéria veio novamente à baila e foi submetida ao Tribunal Superior Eleitoral, exatamente, que julgou aí por outro entendimento diverso. Inclusive, o ministro Otávio Noronha, João Otávio Noronha, pediu no voto dele, na discussão, que fosse reduzido, que fosse reconhecido, que avançasse para 5 anos. Mas foi voto vencido, então essa última manifestação do TSE. Ok, então diante dessa explicação, Excelência, eu vou acompanhar o voto do relator. Todos de acordo, devolvo a palavra ao eminente relator. Deixa eu só liberar aqui. Na hora que eu fui colocar, acabou. Acabei abrindo a pasta errada aqui, mentindo só, senhor presidente. Isso. Está liberado já. Afastadas preliminares de nulidade de citação e de intimação da penhora, bem como a de prescrição, resta análise da nulidade da penhora e do excesso da penhora. Da nulidade da penhora. Conforme se denota as folhas 16 e 17, a recorrente é empresa de pequeno porte, atuante no ramo jornalístico, e a penhora efetivada atingiu seus utensílios profissionais. Em regras, tais bens, por pertencer à pessoa jurídica, são penhoráveis. Todavia, sendo a recorrente empresa de pequeno porte, impõe-se excepcionalmente a aplicação do artigo 833, 5º do CPC, pois a constrição judicial e a consequente alienação em asta pública implicariam em esvaziamento da atividade empresarial, pois, sem dúvida, os utensílios alvo da penhora são indispensáveis ao exercício da atividade jornalística. Nesse sentido, eu trago precedentes recentes do STJ. A regra geral é a da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do artigo 649 do inciso 6º. É claro que isso aqui é ainda sobre a ótica no antigo CPC, agora é o artigo 838. 833. Nos casos em que os bens-alvo da penhora revelam-se indispensáveis à continuidade da atividade de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Aqui, do lado do ministro Fux, de março de 2007. No mesmo sentido, o seguinte precedente. A decisão, à hora gravada, foi preferida em consonância com o entendimento já pacificado nessa corte.
de que só se aplica às pessoas jurídicas constituídas como empresa de pequeno porte ou microempresa, ou ainda firma individual no qual os sócios trabalham pessoalmente, da ministra Nancy, de 27 de agosto de 2007. Portanto, os embargos merecem provimento nesse ponto. Eu estou acolhendo, porque a empresa EPP, empresa de pequeno porte, em que os sócios trabalham na empresa, e acolhendo com os jurisprudências do STJ, eu entendo que não podem ser penhorados os bens da empresa. E da mesma forma, se não fosse por isso, eu estou reconhecendo o excesso da execução, o excesso da penhora. A dívida exequenda perfaz a quantia de R$ 111.104,80 e a avaliação dos bens penhorados atinge um valor global de R$ 425.322,79. Com efeito, a execução deve desenvolver-se de forma menos gravosa para o devedor, conforme dispõe o artigo 805 do CPC. Assim, no caso em análise, há evidente excesso de execução, pois o valor dos bens supera o triplo do saldo devido. Também não se pode olvidar que a constrição atingiu considerável parte das ferramentas de trabalho do recorrente, fato que evidentemente traz prejuízo para a continuidade da atividade empresarial. Consigno que diferente seria se tivesse sido penhorado um único bem do executado. Apesar de o executado não ter apresentado nenhum bem para garantir a dívida, não havia necessidade de se penhorar, ao que parece, todos os bens móveis da empresa, bem assim as ferramentas de trabalho. Observe as folhas 34 e 35, que ao invés de se avaliar e penhorar tão somente os bens necessários no exato montante da dívida ou em um valor similar, a penhora recaiu sobre 42 itens no valor total de R$ 425 mil. Ou seja, como já dito, um valor quase 3 vezes superior ao devido. Ao que me parece, o nobre oficial de justiça foi na sede da empresa e o empenhorou de mamando a caducando, em vez de penhorar, fazer apenas o valor, inclusive avaliou os bens, então ele poderia ter especificado e penhorar apenas aqueles valores devidos. Inquestionável o excesso da execução, merecendo também nesse ponto o provimento dos embargos a fim de que a penhora seja limitada ao valor atualizado da dívida. Como eu estou votando pela procedência em grau recursal dos embargos, eu estou aqui arbitrando os honorários advocatícios devidos pela União a embargante. No que se refere à condenação da Fazenda Nacional em honorário advocatício, cumpre observar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 44921, no seguinte sentido: a fixação dos honorários decorre da propositura do processo ordinário. Em consequência, rege essa sucumbência a lei vigente à data da instauração da ação, porque as normas que interferem nesse direito têm natureza substancial e não processual. No mesmo sentido, o recente presidente do STJ, parte negritada. Concernente aos honorários advocatícios, conforme enunciado administrativo número 7 de Superior de Justiça, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível arbitramento dos honorários compensados recursados na forma do artigo 85, parágrafo 11 do novo Código de Processo Civil. Essa questão aqui é porque os honorários advocatícios com o novo Código Civil são bem mais pesados. E o STJ tem entendimento que eu estou acompanhando que tem que se aplicar os honorários advocatícios de acordo com o CPC antigo, desde que a decisão tenha sido publicada antes dela. Assim, desse modo, considerando que a execução fiscal foi apresentada em 29 de outubro de 2012 e que a sentença dos embargos de execução, objeto desse recurso, foi prorrogada antes da vigência do atual Código de Processo Civil, foi sentenciada em 2015. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o Código de Processo Civil 73, devendo os honorários nesses embargos ser fixados em observância ao artigo 20, parágrafo 4 da Lei Pretérita, CPC revogado. Assim, reconheço nos termos do artigo 833, 5º do CPC, a nulidade da penhora, bem como o excesso da execução, artigo 805 do CPC, e dou provimento parcial ao recurso decorrente de sentença que julgou improcedente os embargos de execução para declarar nula a penhora e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a continuidade do processo de execução, fixos honorários advocatícios a serem suportados pela União em R$ 3 mil com fulcro no artigo 20, parágrafo 4 CPC de 73. É como voto, senhora presidente. Eu
Consulto os membros se todos estão de acordo, se precisam de alguma informação do eminente relator. De acordo com o eminente relator. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito também, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Julgamento em bloco a pedido do nobre relator, doutor Rodrigo Curvo, o 2.3 e 2.4, processo recurso eleitoral prestação de conta, 23ª Zona, recorrente Ministério Público Eleitoral e Democratas, de Marcelândia. E o outro também prestação de contas de Nova Canaã, 23ª Zona, Ministério Público e Partido Trabalhista Brasileiro. Com a palavra, doutor Rodrigo Curvo. Obrigado, senhora presidente. Como dito, o julgamento é em bloco, o resultado alcançado é o idêntico. Já vou até antecipar a cota ministerial. Obrigado, senhora presidente, pelo provimento em ambos os casos. Obrigado. Curso de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2014 do Diretório Regional do Partido Democratas, DEM, de Marcelândia, e no outro caso é Nova Canaã do Norte. Segundo o recorrente, o diretório não possui conta bancária, não tendo apresentado os extratos bancários, impedindo a verificação da administração de eventuais recursos movimentados. O recorrido apresentou contrarrazões às folhas, alegando que recebeu exclusivamente doações estimáveis em dinheiro, como é prático nos municípios de pouca expressão, não havendo base jurídica para a reprovação das contas. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que as contas sejam desaprovadas. Esse é o relatório em ambos e prossigo no voto de Marcelândia. Já foi, o Ministério Público confirmado. já ratificou o parecer. Obrigado. Antes de adentrar o julgamento do mérito dos presentes recursos eleitorais, é imperioso destacar que esse tribunal, este ano, julgou diversos processos de prestação de contas anual de diretórios municipais do interior em que não houve abertura de conta bancária, sob a alegação de ausência de movimentação financeira. Diante desse contexto, convém alertar que os votos conduzidos pelos eminentes relatores Luiz Ferreira da Silva, Ricardo Gomes de Almeida e Flávio Alexandre Martins Bertin foram no sentido da aprovação das contas com ressalvas, enquanto o voto conduzido pelo eminente relator Paulo César Alves Sodré foi no sentido da desaprovação das contas. Eu transcrevi no voto uma tabela indicando esses julgamentos que eu posso resumir da seguinte forma. Os julgamentos, na sua esmagadora maioria, foram de aprovação com ressalvas em casos semelhantes. Apenas um julgado que foi relatado pelo Dr. Paulo, isso até antecipei a ele, foi pela desaprovação, relatado evidentemente, mas que gerou um acordo refletindo a concordância desta Corte. Perceba-se que, na sessão plenária do dia 31 de maio de 2015, na verdade 2016, esse julgado aqui, este tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do processo tal da relatoria do Dr. Paulo Sodré, enquanto aprovou, na mesma sessão com ressalvas, as contas prestadas nos processos tais e tais da relatoria do Dr. Flávio Bertin, também por unanimidade. Logo, a situação é exposta a esse colegiado com o objetivo de que o assunto seja analisado para fins de uniformização de entendimento, já visto que cuidam de situações de fato absolutamente semelhantes. Por outro lado, apresentada a matéria acima, passa a analisar o presente recurso. O nobre magistrado de primeira instância julgou a prestação de contas sob análise como aprovada com ressalvas, ao entendimento de que as contas de diretório municipal, que não recebe repasses do fundo partidário e não arrecada recursos nem realiza despesas, descaracterizam a necessidade de abertura de conta bancária, ocasião em que o magistrado de primeiro grau citou o julgado desta Corte de 2012 da lavra do Dr. André Posetti. Na espécie, a contabilidade apresentada pelo partido demonstra que a prestação de contas foi apresentada zerada, não tendo havido a movimentação financeira de recursos. Ocorre que esse regional já consolidou o entendimento no sentido da aprovação com ressalvas das contas anuais de diretórios municipais de partido político em cidades pequenas e com reduzida expressividade, nos casos em que esta é apresentada sem movimentação financeira e não tenha sido aberta conta bancária, conforme se observa dos julgados abaixo. E aqui eu trago alguns julgados desta Corte nesse sentido de maneira excepcional, aprovar com ressalvas, mantendo sentenças nesse sentido, diante de se tratar de município pequeno, do interior, com inexistência de receitas e despesas a declarar. Julgado relatado pelo Dr. Jorge Tadeu Rodrigues,
outro no mesmo sentido, julgado pelo relatado pelo Dr. André Posetti. Cito um terceiro ainda da época do Dr. César Bears. As excepcionalidades envolvidas nesses casos também foram levadas em consideração pelo Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que tais contas fossem julgadas aprovadas com ressalvas, ratificando o julgado desta Corte. Então, estou citando aqui, na verdade, julgamento do TSE relativo a processos do TRE de Mato Grosso, em que, na parte em que destaquei, consignou o TSE. É cabível, no caso, a aprovação das contas com ressalvas, tal como decidido pela Corte de Origem e pelo juiz eleitoral, em face das circunstâncias registradas de que o órgão municipal não teve lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem patrimônio próprio, não teve despesas nem obrigações a pagar, não recebeu ou distribuiu recursos do fundo partidário, não tendo havido, em suma, movimentação financeira, e que os únicos fatos relevantes economicamente naquele caso julgado seria a cessão de um espaço físico para atividades partidárias e a doação de serviço de contador, preparou a prestação de contas. Esse acórdão foi relatado pelo ministro Henrique Neves, em 2013. Ao negar seguimento ao RESP número tal de Diamantino, que teve como recorrente o Ministério Público Eleitoral e como recorrido o Partido da Mobilização Nacional Diamantino, o ministro Gilmar Mendes, em 3 de junho de 2014, assim se manifestou. A questão controvertida nestes autos é saber se a não abertura de conta bancária específica enseja automática a desaprovação de contas anuais de agremiação partidária, mesmo que o órgão de controle da Justiça Eleitoral tenha decidido pela confiabilidade delas. No presente caso, traz o Diretório Municipal de reduzida expressividade no cenário político estadual, que não percebe cotas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas nem obteve receitas, tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício financeiro de 2007. Ademais, nenhuma irregularidade de natureza grave for apontada que pudesse ensejar a desaprovação. E o ministro Dias Toffoli foi citado no seguinte sentido: a ausência do trânsito de recurso em conta específica macula, mas não inviabiliza o controle da prestação de contas. As regras pertinentes à utilização de conta bancária específica devem ser ponderadas caso a caso, interpretando-se com razoabilidade visando a finalidade da norma. Citou mais um precedente aqui, que peço vênio para dispensar a leitura, e prossigo. Ademais, conforme salientado pelo eminente relator Ricardo Gomes de Almeida no processo tal, julgado na sessão plenária de 10 de março deste ano, a mini-reforma eleitoral 2015 alterou a redação do artigo 32 da Lei 9.096, desobrigando os órgãos partidários municipais, que não tenham movimentado recursos financeiros, nem arrecadado bens estimáveis em dinheiro, de prestar contas a essa justiça especializada, conforme trecho abaixo transcrito, que é o parágrafo 4º do artigo 32, com a sua nova redação, que evidentemente não se aplica ao caso, mas serve como referência de como anda o legislador ao acompanhar o que já vinha sendo sedimentado pelos julgados dos tribunais. Ademais, aqui eu peço desculpa, porque na verdade eu transcrevi uma vez mais esse mesmo trecho do voto, que vou suprimir em seguida, e finalizo. Com essas considerações, ratifico o entendimento desarado pelos membros dessa Corte de que a ausência de abertura da conta bancária por si só não é motivo bastante à desaprovação das contas, se não há outros motivos que justifiquem tal medida, e se tal ausência não obstruiu a fiscalização por parte dessa justiça especializada. Posto isso, senhora presidente, eminentes pares, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público e lhe nego provimento, e a eles nego provimento para manter a sentença qual que julgou aprovadas com ressalvas as contas anuais do partido que menciono, no caso de Marcelândia, e também de outro município, me falhou agora aqui, Nova Canaã do Norte, relativas ao exercício de que tratam nos termos do artigo 27.2 da resolução do TSE. São esses os votos, senhora presidente, eminentes pares. Consulto se todos estão de acordo, se há alguma divergência, algum pedido de esclarecimento. Eu só queria fazer uma ponderação, senhora presidente. Eu já tinha conversado com o doutor Rodrigo, agora me pairou uma dúvida, doutor Rodrigo. Se nesse precedente citado da minha relatoria, são duas coisas distintas que têm passado por essa corte. Um é o caso, às vezes, em que o partido tem a conta, mas não apresenta os extratos porque diz que não teve movimentação, mas ele abriu a conta. E aí a ilegalidade não tem como salvar. A outra é aquele que ele não abre a conta. Neste voto que Vossa Excelência mencionou meu, qual das duas situações? Porque parece-me, eu me lembro muito claramente, nesse ano ainda, não sei se é esse aqui, em que eu acompanhei, votei nesse sentido, porque havia a abertura da conta. E quando há a abertura da conta e a pessoa não traz o extrato,
E aí eu não tenho como saber se houve ou não houve movimentação. Nesse claro, eu me lembro muito claramente que eu votei pela desaprovação e continuarei votando nesse sentido. Agora, se não tem a conta e é cidade pequena, e até por conta dessa nova lei, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, só fiquei um pouco na dúvida. Doutor Paulo, eu confesso que eu não teria condições de esclarecer com profundidade se a situação havia ou não a conta aberta. A análise que eu fiz, inclusive, se tem esse sentido, que as situações eram semelhantes em razão do município, do porte do partido e tudo mais. Evidentemente que esse julgado não vai interferir naquilo que já foi... eu entendi a colocação, mas eu peço desculpa porque eu não tenho condições de apontar com precisão se havia ou não a existência de conta bancária aberta, ou simplesmente a falta a informação da falta de qualquer movimentação de recursos financeiros. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, se eventualmente tivesse sido o meu entendimento aquele processo lá... Ressalvar aqui. Não vou ressalvar não, eu vou acompanhar, digamos que não seja a exceção, porque eu tenho certeza que eu trouxe ao plenário este ano, nesse caso, que havia abertura de conta. Agora, se houve algum, por exemplo, em que era só por questão que não tinha conta bancária, eu vou acompanhar, mudo meu posicionamento doravante para manter a unanimidade aqui, não há problema nenhum. Tá certo? E acompanho o eminente relator. Consulto mais uma vez se todos estão de acordo ou ainda persiste alguma dúvida. Senhora presidente, indaga o excelentíssimo relator, trata-se de uma cidade pequena, como foi votado, e não houve abertura de conta bancária lá, correto? Procede essa questão. Eu vou, nesse momento, eu vou acompanhar o relator, mas eu vou ponderar que existe precedente do TSE com relação à ausência de abertura de conta, né, pela desaprovação, mas em determinadas situações, em cidade pequena, complica, tem que usar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade nessa questão. Então eu vou acompanhar o relator com essa ressalva, em razão de eventuais votos que venham a ser proferidos aí no futuro. Exatamente, aí reside a excepcionalidade. A proporcionalidade e razoabilidade, né? Caso a caso, né? Com essas ressalvas, eu acompanho o excelente, por sinal, voto do nosso nobre relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento de recurso. Nós temos o voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Ressalvas lançadas pelo doutor Marcos Faleiros, devidamente anotado em ata. Processo 35090, recurso eleitoral, representação Jaciara, 14ª Zona Eleitoral. Recorrente Antônio Figueiredo Mei e recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento do pedido preliminar de redução da multa aplicada ante a ausência de interesse recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso. Já mantido o doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral em sede de representação por doação acima do limite legal, interposto por Antônio Figueiredo Mei, em face da sentença proferida pelo juiz da 14ª Zona Eleitoral, que julgou procedente esta representação em virtude da extrapolação do limite de doação para condená-lo ao pagamento de multa correspondente ao valor de 5 vezes o valor doado em excesso, R$ 200, totalizando a quantia de R$ 1.000. De acordo com os autos, o recorrente doou à campanha de Homero Alves Pereira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, a quantia de R$ 100, bem como a quantia de R$ 100 à direção estadual do Partido Democratas do Estado de Tocantins, em valores superiores ao limite de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil. Com a inicial foram juntados os documentos de folhas 9 e 13, a quebra de sigilo foi deferida, foi juntada a declaração de ajuste anual do recorrente relativo ao exercício 2010. Em seu recurso, Antônio Figueiredo aduziu que não restou demonstrada a ocorrência de qualquer ato ilícito, pediu a aplicação do princípio da insignificância para que a representação seja julgada improcedente e, alternativamente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a fixação da sanção no patamar mínimo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em relação ao pedido de redução da multa fixada e pelo desprovimento do recurso quanto ao pedido para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa em seu patamar mínimo. Prossigo com o voto, relatório finalizado. Curte-se recurso interposto por Antônio Figueiredo Mei, objetivando modificar sentença que julgou procedente a representação eleitoral por suposta prática da doação acima do limite legal. O doutor Procurador Regional Eleitoral
afirmou que o recorrente formulou 2 pedidos: a improcedência da representação em razão do princípio da insignificância e a aplicação da multa no patamar mínimo, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao primeiro pedido do Procurador Regional Eleitoral, deixo de apreciá-lo como preliminar por entender que se confunde com o próprio mérito da demanda e, sob esta ótica, o apreciarei. Afirmo que o recurso é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade. Extrai-se da Lei 9.504, em seu artigo 23, parágrafo 1º, que as doações e contribuições de pessoas físicas para campanhas eleitorais ficam limitadas a 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Transcrevo o texto legal e também adiciono o seguinte: os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Lei 7.703/98 estabelecem o conceito de rendimento bruto e transcrevo a legislação específica quando no parágrafo 1º citado menciona: constitui rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Logo, é de se concluir que rendimento bruto é o conjunto formado pelos rendimentos tributáveis e não tributáveis, não se resumindo apenas aos rendimentos tributáveis. É necessário destacar que, para fins eleitorais, é de pouca relevância perquirir se os rendimentos oferidos pelo doador são tributáveis ou não. O que a legislação exige é que o doador não realize doação em valores superiores a 10% dos seus rendimentos brutos. O magistrado de primeira instância considerou a Solecem que, aspas, restou comprovado que o mesmo não oferiu rendimentos brutos no ano 2009, mas doou a quantia de R$200 às campanhas supramencionadas, fecho aspas. Por outro lado, e já adianto que fui analisar a documentação relativa à declaração de ajuste do ano calendário 2009, essa declaração consigna que o senhor Antônio Figueiredo Mey teve rendimentos de receita bruta proveniente de atividade rural, no valor de R$ 111.426,85. E desde já esclareço que esse tópico da declaração não foi levado em consideração na sentença. A jurisprudência é remansosa no sentido de que a renda da atividade rural deve ser computada para fins de estipulação do valor dos rendimentos brutos. E aqui cito o julgado nesse sentido, na parte destacada, o seguinte: o limite para a doação de pessoas físicas a campanhas eleitorais é 10% sobre o seu rendimento bruto e não apenas do rendimento tributável, auferido no ano anterior à eleição. Para o cálculo do limite de doação de pessoa física à campanha eleitoral, devem ser considerados os dados inseridos na declaração anual de imposto de renda referentes à atividade rural desenvolvida. Outro julgado no mesmo sentido, que peço vênia para não fazer leitura, temos julgados também, destaco aqui, precedente desta corte, na época relatado pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em que faz menção exatamente ao seguinte: nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Lei 7.703/98, o conceito de rendimento bruto é amplo, contemplando tanto os rendimentos tributáveis como os não tributáveis, englobando-se, inclusive, aqueles percebidos pelo desenvolvimento da atividade rural. Tendo o doador auferido renda correspondente à quantia de R$ 111.426,85, poderia ter doado, fazendo a consideração dos 10%, até o valor de R$ 11.142,68. Logo, a doação da quantia de R$ 200 está cobertada pelo limite contido no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.504, não tendo sido praticada nenhuma irregularidade. Por outro lado, o que pode, aqui só para registro, o que pode ter levado o magistrado da instância singela a não considerar a receita bruta proveniente da atividade rural é o fato de a declaração de ajuste anual demonstrar a existência de prejuízo para o senhor Antônio Figueiredo, pois, embora a receita bruta tenha sido 111 mil, a despesa bruta foi da ordem de 129 mil, gerando um prejuízo de 18 mil na atividade rural dele. Todavia, o julgado abaixo nos orienta que, mesmo havendo prejuízo, que para fins eleitorais isso é irrelevante, deve ser observado o valor correspondente à receita bruta da atividade rural. E trago o julgado do TRE de Goiás nesse sentido, falando da existência ou não de lucro ou prejuízo. E finalizo, senhora presidente e eminentes pares, da seguinte forma: ante o exposto, em dissonância com o parecer do outro Procurador Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso interposto por Antônio Figueiredo Mey para reformar a sentença guerreada e declarar a representação improcedente, haja vista a inexistência de excesso de doação. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Flávio Bertin. Eu vou acompanhar o relator, excelência. Doutor Paulo César. Com o relator.
Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nós temos do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 176-42, embargos de declaração. Mandado de segurança, direito político, restabelecimento dos direitos políticos, inelegibilidade, condenação criminal, transitado e julgado, lei da ficha limpa, pedido de concessão de liminar, afastamento da condição da inelegibilidade, entrega do título eleitoral, 58ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, embargante Sérgio Dorivaldo Aliente. E é o doutor Rodrigo Curvo, o relator. O parecer é pelo desprovimento dos embargos. Ratificado. Já ratificado. Obrigado, senhora presidente. Eu vou ler a ementa para fins de relatório. Os embargos de declaração foi contra um mandado de segurança, julgado por essa corte, evidentemente, direitos políticos, restabelecimento dos direitos políticos, inelegibilidade, condenação criminal, transitado em julgado, afastamento da condição de inelegibilidade, entrega do título eleitoral, preliminar de inépcia da inicial, competência da autoridade tida por coatora, rejeitada. Preliminar interesse processual, acolhimento, extinto processo em resolução do mérito. Senhora presidente, se me permitir, eu estou de acordo com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conhecendo, mas rejeitando os embargos declaratórios, de maneira bem especial, porque a contradição que alega o embargante não diz respeito a uma contradição interna, como exigem os julgados que tratam dos embargos de declaração quando se alega contradição. Ele sim alega a contradição desse julgado com outro precedente de outro tribunal e do nosso tribunal também. E isso não caracteriza a falha e o vício que autoriza o provimento de embargos de declaração, razão pela qual eu conheço, mas rejeito os embargos declaratórios opostos por Sérgio Dorivaldo Allende. Todos de acordo? Sim, senhora. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, processo 140-63, afastamento do exercício da jurisdição comum da minha parte e do desembargador Luiz Ferreira da Silva. Eu gostaria de lembrá-los que a lei, em tese, fala no dia 15 de agosto. É isso, né, Felipe? Dia 15 de agosto. E nós estamos, tanto eu quanto o desembargador, submetendo a apreciação dos senhores e para que possamos encaminhar também ao TJ a partir do dia 1º de agosto. Na verdade é dia 10 de agosto, não é dia 15. Me corrigiu, o Felipe, está correto. Então nós estaríamos apenas antecipando 5 dias para que possamos nos dedicar mais aos preparativos do pleito eleitoral. Há alguma divergência? Hipótese alguma. O tribunal, por unanimidade, autorizou o afastamento da presidente e do vice-presidente deste tribunal do exercício de suas atividades na Justiça Comum durante o período eleitoral a partir do dia 1º de agosto, comunicado esse que deverá ser enviado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Matéria administrativa também, sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Da minha relatoria, vou pedir vênia a Vossas Excelências. É aquela minuta que nós entregamos ontem. Vossas Excelências tiveram antecipadamente acesso à matéria, portanto, eu vou me permitir ler apenas o sucinto voto. Diante do quanto relatado e demais peças e manifestações constantes nesses autos do processo administrativo, submeto à apreciação de Vossas Excelências a minuta do ato normativo que trata do regramento do exercício da jurisdição das zonas eleitorais de Mato Grosso
pugnando pela sua aprovação. Peça-se a resolução devidamente enumerada da ciência aos juízes e também ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vossas Excelências, portanto, eu me permiti ler apenas a conclusão do voto, porque penso que todos tiveram acesso. Se tiver alguma sugestão a acrescentar, estamos aqui todo ouvido. Se não, colho o voto. Todos de acordo? Alguma? Estou de acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a nova regulamentação do exercício da jurisdição nas zonas eleitorais de Mato Grosso, revogando as resoluções número 53 de 2004, 1232 de 2012 e 1322 de 2013. Deixo a palavra aberta, que nós não temos mais processos judiciais nem administrativos a serem apreciados. Não havendo nada mais a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.